E para podermos dar continuidade ao nosso assunto sobre trauma, iremos iniciar a aula de hoje falando sobre o trauma crânioencefálico. Vamos falar do trauma crânioencefálico. Esse trauma ele ocorre em decorrência da ação de uma força externa exercida na cabeça. Pode ocasionar danos leves, moderados ou graves. Tudo vai depender da força. Pode acometer a caixa craniana apenas externamente ou comprometendo as estruturas internas, originando o traumatismo crânioencefálico, que é o TCE. O que isso significa? Que ele se torna traumatismo crânioencefálico a partir do momento que aquele impacto atingiu tanto o seu crânio como o cérebro. E essas alterações decorrentes do dano cerebral, ela nem sempre se manifesta imediatamente ao acontecimento do trauma. Isso exige do profissional a compreensão dos mecanismos de lesão por trauma, avaliando a extensão, o tipo de lesão, bem como as características gerais do cliente, faixa etária e antecedentes de saúde. A escala de Coma de Glasgow, ela possibilita o exame neurológico rápido e objetivo e ela está relacionada ao nível de consciência e resposta motora desse paciente. Como assim? Você vai estar observando como que esse paciente reage quando você fala com ele em relação à abertura ocular, como também através da resposta verbal e a resposta motora. É importante ressaltar para vocês que a escala de Coma de Glasgow ela teve atualizações. Como vocês podem ver, em azul está a escala original, que é a mais velha, e a revisada. Mas o que é que podemos estar observando? Qual a diferença? Mudou a pontuação, professora? Não, não mudou. O que podemos estar observando é somente alterações de algumas palavras, algumas definições, ou seja, vamos observar. Quando na original ele pergunta em relação ao estímulo doloroso, qual a pontuação? Na escala revisada tem assim, em relação à pressão. Tá um termo diferente, mas se quer dizer a mesma coisa. Aqui também, em resposta verbal, você vai poder observar em conversa confusa, em azul. Já na escala revisada, você vê apenas confuso. E em resposta motora também, você vai observar em relação à localização da dor. E movimento de retirada. Na localização dor, tem na escala revisada apenas localizando. E já em relação a movimento de retirada, na escala de revisão tem a flexão normal. Então, são termos técnicos utilizados de forma diferente. E agora, depois que você fez toda aquela avaliação, você vai somar os valores e ver quanto que deu a pontuação desse paciente. Se esse paciente teve uma pontuação 15, essa vai ser a melhor pontuação possível, ou seja, é a desejável. Isso provavelmente vai ser um paciente que não tem nenhum tipo de dano neurológico. Já se seu paciente ele tiver a pontuação número 3, infelizmente esse paciente vai ser aquele que está em coma, onde sofreu um traumatismo crânioencefálico muito grave e não responde a estímulo nenhum. E uma observação importante que a escala nos traz é que se em uma área não puder ser avaliada, nenhuma pontuação numérica será dada àquela região e será considerado como não testável, como vocês puderam ver na sigla NT, que tem também na escala. E vamos entender também como que funciona essa observação das pupilas, como que você pode estar fechando um diagnóstico. Vamos entender. Quando é caso de TCE, ela pode ter duas formas, duas características. Qual seria essa? A primeira, ela pode estar anisocórica. Como assim? Pode ficar uma dilatada e outra contraída, ou seja, elas vão estar assimétricas, uma diferente da outra, como vocês podem perceber na imagem. Isso
significa o quê? Que aquele paciente ele pode ter tido tanto um acidente vascular cerebral, que é o AVC, ou ele pode ter sofrido um traumatismo crânioencefálico, que é o nosso TCE que estamos comentando no momento. Um outro fator também característico de TCE é quando ela está midrise. Como assim? Quando elas estão dilatadas. As lesões cerebrais mais frequentes são causadas por concussões, ferimentos no couro cabeludo, como também fraturas no local do impacto, como vocês podem estar observando nas imagens, ou por uma hemorragia. Como assim? Essa hemorragia ela pode ocasionar um hematoma, onde esse hematoma pode ficar tanto localizado na região epidural do cérebro, como na região subdural, como vocês podem estar observando nessa imagem. Em relação ao diagnóstico, é importante ressaltar que a detecção precoce das lesões, elas são essenciais no prognóstico do paciente. Podemos também estar realizando essa identificação por meio dos sinais que ele pode nos apresentar, como por exemplo, vocês podem observar essa pessoa, onde ela apresenta edema no seu rosto, como também hematoma nos olhos. O que é que isso significa? Essa pessoa ela vai ter como característica o sinal de guaxinim, porque tem essa cor do olho escura, como vocês podem estar observando. Na imagem estamos comparando o olho do guaxinim com o olho da vítima. Temos também um outro sinal que é característico de TCE, que é o sinal de Batley, como vocês podem estar observando na imagem embaixo, onde há um hematoma por trás da orelha dessa pessoa. E a outra forma de estar fechando esse diagnóstico é através dos exames complementares. Os mais comuns em relação à suspeita de TCE será a radiografia e tomografia computadorizada de crânio, onde será fechado o diagnóstico e vendo o tamanho da lesão que foi provocada em decorrência do trauma que aquela vítima tenha ocorrido. O tratamento ele vai estar relacionado ao nível desse traumatismo. Se for um traumatismo grave, com hematomas e lesões cerebrais expansivas, vai ser necessário um tratamento cirúrgico a fim de favorecer a descompressão craniana e evitar os efeitos deletérios do aumento de pressão intracraniana, necessitando então, neste último caso, de monitoração e cuidados intensivos. Entretanto, agora iremos falar sobre o trauma de tórax e também conhecer as suas principais características e causas. O trauma de tórax ele está relacionado à maior velocidade dos automóveis, como também está relacionado à violência urbana e o poder lesivo dos armamentos. Por quê? Porque as pessoas, em decorrência da violência, elas são vítimas de agressões por arma branca, como também por arma de fogo. Assim, é importante entender como que é a característica desse trauma. Nesse tipo de trauma, podemos encontrar a contusão pulmonar, como uma contusão miocárdica, a fratura de costela, ruptura aórtica, ruptura traumática do diafragma, laceração traqueobrônquica e esofágica, como também obstrução das vias aéreas, como também o pneumotórax hipertensivo, o hemotórax maciço, um tórax instável e tamponamento cardíaco. Tudo isso pode vir a ocorrer em decorrência de um trauma de tórax. Por isso que o trauma de tórax ele merece uma especial atenção, porque ele pode comprometer a capacidade respiratória, como também o risco de afetar o funcionamento cardíaco e comprometer elementos essenciais na manutenção da vida. Como assim? O que é que isso significa? Que um trauma de tórax ele pode lesionar todos os órgãos internos que estão ali protegidos por aquela camada de ossos, que são as nossas costelas, onde esses órgãos, uma vez prejudicados, irão estar fazendo com que a saúde desse indivíduo também seja prejudicada. Em relação a pH no trauma de tórax,
deve-se entender que o atendimento do paciente deve ser orientado segundo os critérios de prioridade, visando manter a ventilação e perfusão adequada, prevenindo as deficiências respiratórias, circulatórias e parada cardiorrespiratória. É importante também assegurar a permeabilidade das vias aéreas, observando sinais de insuficiência respiratória, como, por exemplo, vocês podem observar sinais de tiragem de fúrcula, como também o batimento da asa do nariz. Como vocês podem perceber nessa imagem, vocês veem uma narina normal e a narina dilatada. Quando tem o batimento da asa de nariz, ela vai manter essa característica de narina dilatada. Já em pacientes com alteração do nível de consciência, deve-se verificar a necessidade de promover a aspiração das vias aéreas, observando assim sinais de obstrução e presença de corpo estranho. Uma outra alternativa também é estar avaliando o padrão respiratório desse paciente. Você vai investigar a simetria e expansibilidade do tórax, observando se há presença de enfisema subcutâneo, como também se há fratura de arco costal e se a respiração ela está paradoxal, ou seja, se aquele tórax ele está instável. Então vamos entender o que é um pneumotórax. É uma urgência médica relativamente comum que é causada pela entrada de ar dentro da pleura, que essa pleura é a membrana que recobre os pulmões. E esse pneumotórax ele pode ocorrer tanto espontaneamente em pessoas saudáveis, mas também ele é comum após os traumas torácicos, como também pode ocorrer em pessoas que são fumantes ou pessoas com doenças pulmonares. Pulmão colapsado, o que é isso? Esse tipo de característica em relação ao trauma de tórax, ele vai surgir quando há uma lesão da pleura e o ar que deveria estar apenas dentro do pulmão, ele começa a vazar para a cavidade torácica. Com isso, o pulmão ele vai ficar insuflado devido à pressão negativa do tórax e qualquer vazamento de ar para essa região vai elevar a pressão e favorecer o colapso do mesmo. Como assim? O ar ele que deveria estar expandido esse pulmão, ele vai estar agora do lado de fora, comprimido e fazendo ele ficar murcho, como vocês podem observar na imagem. E o pneumotórax aberto, ele é caracterizado pelo contato do espaço pleural com o meio ambiente, como vocês podem estar observando nessa imagem, onde houve uma lesão e dá para ver um pouco do pulmão dessa pessoa, se vocês observarem bem. Então, isso vai fazer com que ocorra a entrada de ar dentro dos pulmões. O que é isso? Isso vai levar a uma equivalência entre as pressões atmosféricas e intratorácica, o que ocasionará em uma instância o colapso pulmonar, como vimos anteriormente. Então, vamos entender como que ocorre o pneumotórax hipertensivo. Em alguns casos, essa lesão na pleura ela vai agir como um mecanismo de válvula. Como assim? Isso vai permitir a passagem de ar em direção ao tórax, mas ela não vai conseguir jogar aquele ar para fora. Aquela lesão ela impede essa saída. E com o resultado disso, cada vez mais que o paciente inspira, vai entrar um pouco de ar no tórax, ficando este ar preso, e conforme a quantidade de ar que vai entrando, vai aumentando mais ainda aquela pressão intratorácica, que em decorrência disso vai elevar-se progressivamente aquela pressão. Por isso que se chama um pneumotórax hipertensivo. Isso pode fazer com que comprima alguns órgãos internos, como por exemplo alguns vasos, ou o outro pulmão também, e como o coração. E qual seria o tratamento para isso? Como vocês podem estar observando nessa imagem, isso se trata de uma iniciativa para realizar uma drenagem de tórax. Por quê? A partir do momento que é colocado um dreno de tórax nesse pulmão, como vocês podem estar observando, a região que é colocada
É neste local mesmo que vocês podem estar vendo, aquele dreno, ele vai tirar todo aquele ar que tem dentro do pulmão e do tórax daquela pessoa, aliviando assim aquela pressão que está comprimindo todos os seus órgãos internos. E o diagnóstico deste tipo de trauma, ele é realizado por meio clínico. Como assim? Esse diagnóstico, ele é feito através da sintomatologia, aquilo que a pessoa está sentindo. As suas principais características são a dispneia intensa, a taquicardia, a hipotensão, pode ser um desvio da traqueia, como também vai ocorrer a ausência de murmúrio vesicular unilateral, pode ocorrer também a distensão das veias do pescoço, a hipersonoridade e o desvio do ictus e pode ocorrer também na pessoa uma cianose tardia. E para finalizar o nosso assunto, vamos falar ainda sobre o trauma de abdômen. O trauma de abdômen é determinado pela lesão de estruturas do abdômen, como o intestino, baço, rim, cujas lesões ocultas podem dificultar o diagnóstico, influenciando na evolução do quadro. E o que os dados epidemiológicos nos trazem é que a violência externa, sobretudo a agressão entre jovens de sexo masculino, pode ser apontada como causa mais frequente dos traumas abdominais, oriundos de ferimentos por arma branca ou por contusão nos acidentes de trânsito. Em crianças, o trauma abdominal ele é relacionado com os acidentes nos brinquedos de recreação, ou seja, nos parquinhos, como também por quedas de bicicletas ou de uma altura. Em relação aos sinais e sintomas, é importante ressaltar que o quadro sintomático ele é caracterizado pela dor no local do trauma, vai apresentar uma rigidez de parede, ou seja, o abdômen ele vai ter uma característica de talpa bem duro mesmo, e órgãos sólidos podem ser atingidos. Esses órgãos, como por exemplo o fígado e baço, a aorta e cava, eles vão sangrar em decorrência dessa lesão, onde irá originar um choque hipovolêmico. Por que vai ocorrer esse choque hipovolêmico? Em decorrência da hemorragia interna, como podemos ter conhecimento bem no início da nossa disciplina. Outra coisa também importante é em relação aos órgãos ocos. Quais são esses órgãos? São o intestino, a vesícula biliar e a bexiga. Elas podem derramar o seu conteúdo dentro da cavidade peritoneal e, com isso, desencadeando a peritonite. O que significa essa peritonite? Será uma infecção. As medidas de atendimento em emergência elas vão se constituir na avaliação do nível de consciência, como também a monitoração dos parâmetros vitais por meio da oximetria e a administração de oxigênio, como também vai ser realizado uma venopunção, ou seja, pegar o acesso venoso dessa pessoa para a infusão de líquidos por via endovenosa, para assim repor a sua perda volêmica. Já em relação aos cuidados intra-hospitalar, essa pessoa ela vai passar por uma hemotransfusão e também vai estar passando por analgesias, ou seja, fazendo medicações para o controle da dor. E as considerações em relação à evisceração, ou seja, os cuidados que podem ser tomados em relação a esse tipo de trauma, é que quando ocorrer um ferimento por arma branca, você pode perceber que as vísceras ela pode se exteriorizar, ou seja, sair para fora. Qual o cuidado a ser tomado com isso? É recomendável que você não reintroduza os órgãos para o interior da cavidade abdominal, pois as estruturas em contato com o meio externo elas são consideradas contaminadas. Uma outra coisa importante é você tentar proteger essas vísceras, pode-se estar utilizando uma cobertura de filme plástico, como também você vai poder utilizar compressas esterilizadas umedecidas em solução salina. Logo depois, você vai estar monitorando esse paciente e realizar uma punção venosa e encaminhá-lo imediatamente para um centro hospitalar para que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico.
Em relação ao trauma abdominal penetrante com lesão de vísceras, como vocês podem estar observando, um cuidado a ser tomado é que você nunca deve tentar retirar o objeto do local. Por quê? Porque nesses casos o objeto ele permanece introduzido ou encravado em outra área. Então, recomenda-se não remover para não piorar o sangramento. É importante ressaltar também sobre o trauma abdominal em gestantes. Por quê? Porque frequentemente essas gestantes elas são acometidas por meio de acidentes automobilísticos, ocasionando que ocorra algum trauma em seu abdômen. Com isso, ela vai estar exposta a um risco de rotura uterina, como também um deslocamento de placenta. Esse deslocamento de placenta ele vai gerar um sangramento intenso, onde a mulher deve passar por um procedimento cirúrgico imediatamente. E a sobrevida desse feto que está ainda intraútero vai depender da quantidade de semanas que essa mãe está. Se ela está no primeiro trimestre, se vai estar no segundo ou no terceiro. O que temos que tomar cuidado ao prestar os primeiros socorros a uma gestante? Os mesmos cuidados que você teria com outra vítima. A diferença é que o centro que ela vai ser encaminhada é para uma unidade que atende gestante. Como assim? O hospital de referência para gestantes, porque dentro da barriga dela tem um bebê. E aquele bebê ele vai necessitar também de cuidados especializados. Então, é importante entender que a avaliação inicial das gestantes vítimas de trauma, ela não vai diferir dos padrões adotados a outras pessoas. Você sempre deve iniciar com a avaliação primária, que vai ser assegurando a boa oxigenação materna. Em relação também ao exame físico, você vai poder identificar eventuais perdas de líquido amniótico ou sangramento nessa gestante, como também deve-se acompanhar a evolução da dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero, os batimentos cardiofetais. Tudo isso são cuidados que vão ser realizados no intra-hospitalar. Um outro método diagnóstico também vai ser por meio das radiografias, que só devem ser realizadas em indicações precisas para diminuir os riscos ao feto, pois sabe-se que gestante não pode estar exposta a essas radiações de raio-x, mas se for necessário deve-se fazer. Mas também outra coisa importante no caso de uma lesão abdominal, a ultrassonografia ou a lavagem peritoneal, elas podem ser indicadas. Tudo isso vai depender da quantidade de lesões que foi ocasionada nesse trauma e aí o médico vai definir se vai ser necessário ou não. E o tratamento? As indicações cirúrgicas elas não mudam em função da gravidez e a laparotomia precoce ela é indicada em casos de dúvida diagnóstica. Como assim? Se o médico identificou que tem uma hemorragia interna, mas ele não sabe de onde está vindo aquele sangramento, ele vai fazer uma laparotomia, abrir aquele abdômen para ver de onde está surgindo aquele sangramento. Mas, se a paciente entrar em trabalho de parto também, vai ser indicada uma cesariana. E caso essa vítima não resista, é indicada a cesariana pós-morte em casos de vitalidade fetal. Como assim? Se o feto ainda estiver vivo, mesmo a mãe tendo morrido, é indicada a cesárea. E é importante ressaltar que esse parto ele deve ser feito no menor tempo possível. E um outro aspecto também, vamos supor que essa mãe tenha sofrido tanto um traumatismo craniano e tenha ocorrido uma morte cerebral, mas o seu filho ainda está vivo, pois vai sim ser realizada uma cesárea pós-morte para que venha se salvar a vida daquela criança.